Vídeo importante porque na reunião do Conselho Deliberativo, a parceria Flamengo e Betano, aquela que está assustando muita gente aqui no Brasil e também mundo afora, porque se tornou a parceria mais valiosa no futebol sul-americano e está no top 10 do mercado europeu, esse novo patrocinador master do Flamengo, e foi aprovado em uma reunião do Conselho Deliberativo. Nessa reunião, mais detalhes foram passados aos conselheiros. Nós, obviamente, apuramos e vamos trazer mais detalhes dessa parceria. Por exemplo, forma de pagamento. Só vou dar um spoiler para vocês. O Flamengo, esse ano, de maneira à vista, daqui a pouquinho, daqui a 7 dias, vai receber 85,5 milhões de reais à vista. E como será o pagamento do valor restante? A gente vai trazer esses detalhes para vocês, como vai ficar a marca na camisa do Flamengo, qual cor será, muita gente me pergunta isso, do valor que vai ser investido no Flamengo pela empresa, quanto vai para o futebol, quanto vai para esportes olímpicos, Flamengo tem direito a receber algo em venda de camisa, quando será a estreia, isso tudo a gente vai trazer no vídeo de agora. E tem também, Felipe Luiz pode promover mudanças no time titular do Flamengo, rapaz, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação. Também compartilhar esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai ficar sabendo dessa parceria que está dando o que falar entre Flamengo e essa nova patrocinadora master do clube. E é óbvio, mais gente vai se inscrevendo para a gente chegar a 400 mil inscritos aqui no canal. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa parceria aí que, repito, está dando o que falar, botando medo em muita gente. Flamengo e Betano, tudo certo, aprovado no Conselho Deliberativo do Flamengo, e eu estou gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, nesse momento, 10h30 da noite, após a reunião. Vou soltar na quarta-feira pela manhã. Então vamos lá, detalhes do contrato, tá, galera? O Flamengo vai receber por ano 268,5 milhões por ano, tá? O Flamengo ainda tem a receber 5 milhões para negócios para a Flá TV. E como o Flamengo vai receber esses valores? Como é que vai ser investido? Vamos lá. Para o futebol será 220 milhões de reais por ano, de maneira fixa. Esportes olímpicos vai receber 12 milhões de reais por ano. O Flamengo ainda tem propriedades adicionais. Isso envolve camarote, por exemplo, 10 milhões. Flamengo TV, 10 milhões. Flamengo Varejo. Opa, tem uma nota oficial aqui, ó. O Flamengo está informando que o lateral Daniel Salles retorna essa noite para o Rio de Janeiro a fim de se juntar ao grupo da equipe sub-20 que disputará no próximo sábado no Maracanã, o final do Intercontinental contra o Barcelona. Então fica a informação para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, e é isso, o Flamengo vai receber 220 milhões de reais por ano de maneira fixa para o futebol, algo que muita gente anda me perguntando. Como que vai ser a cor da marca Betano no uniforme do Flamengo? No uniforme principal, o rubro-negro, que a gente chama de camisa 1, vai ser na cor branca. E no uniforme 2, que a gente chama de reserva, que é a camisa branca, a cor da Betano será a cor preta, tá? Confesso para vocês que eu não tive a informação da camisa 3, como é que seria a Betano, mas eu vi muita gente soltando nas redes sociais que seria dourado. Confesso que eu não tenho essa informação. A estreia do Flamengo, embora a parceria oficialmente comece em setembro, mas a estreia do Flamengo com a Betano na camisa, eles querem fazer já para essa segunda-feira, que é dia 25, no jogo contra o Vitória, no Maracanã, 9 horas da noite, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a ideia, tanto do Flamengo quanto da marca Betano. E qual vai ser a forma de pagamento? Vamos lá, a gente teve acesso aqui a uma tabela. O Flamengo vai receber, 7 dias após essa assinatura entre Flamengo e Betano, o valor à vista de 85,5 milhões de reais. E aí no dia 10 de janeiro de 2026, 128 milhões e 250 mil reais. No dia 10 de maio de 2026, 64 milhões e 125 mil reais. No dia 10 de setembro de 2026, 64 milhões e 125 mil reais. No dia 10 de janeiro de 2027,
128 milhões e 250 mil reais. No dia 10 de maio de 2027, 64 milhões e 125 mil reais. No dia 10 de setembro de 2027, 64 milhões e 125 mil reais. E no dia 10 de janeiro de 2028, 128 milhões e 250 mil reais. E no dia 10 de maio de 2028, 64 milhões e 125 mil reais. No dia 10, e para finalizar, a última parcela, 10 de setembro de 2028, 64 milhões e 125 mil reais. Então o Flamengo vai receber em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas. Esse valor total que o Flamengo vai receber de 895 milhões de reais. Gente, é uma forma que o Flamengo negociou, uma forma perfeita. Repito, tem que parabenizar muito a diretoria do Flamengo por essa parceria feita. É uma parceria que está no top 10 de nível Europa de patrocinador master. O Flamengo superou muita gente, muitos clubes enormes. Eu vou trazer alguns nomes de alguns clubes aqui que o Flamengo chegou a superar. Quer ver? Vamos lá. O Flamengo superou, portanto, Milan, Inter de Milão, Juventus, Borussia Dortmund, Newcastle, Aston Villa e West Ham. A lista de valores fixos por ano em euros: Manchester City, 100 milhões de euros por ano, Real Madrid, 70 milhões de euros, PSG, 70 milhões de euros, Barcelona, 62 milhões de euros, podendo chegar a 70, Bayern, 65, Manchester United, 64, Liverpool, 58, Arsenal, 58, Tottenham, 46,3 milhões de reais e Atlético de Madrid e Flamengo empatados, 42 milhões de euros por ano. Gente, isso é assustador e por isso que tem muita gente batendo cabeça, falando como uma marca que patrocina o principal campeonato do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, vai patrocinar o Flamengo. Gente, qual é o problema disso? Fluminense, nos anos 90, tinha o Sport TV como patrocinador. E aí? É sinal que o canal Sport TV iria beneficiar o Fluminense de alguma forma? Estou dando um exemplo que veio aqui à minha cabeça. Gente, nós não podemos ser levianos e levantar uma hipótese como essa, que o Flamengo vai ser beneficiado porque vai ser patrocinado pela empresa que patrocina o Campeonato Brasileiro. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pelo contrário, tem que bater palma para a diretoria do Flamengo por ter feito essa negociação, essa parceria. E algo que eu gosto de frisar, gente, parece bobagem, mas é um detalhe que faz muita diferença. É um contrato curto. Patrocinador master geralmente é contrato longo. O Flamengo fechou um contrato curto e ganhando uma bolada. 40 meses apenas. Daqui a 40 meses, o Flamengo vai renegociar esse valor e vai conseguir muito mais. A marca Flamengo está se tornando muito grande. Sempre foi, mas agora está sendo muito bem explorada. Claro, é um trabalho que começou em 2013 e está chegando agora em 2025 e a tendência é só aumentar, só melhorar cada vez mais. Para finalizar nosso vídeo, galera, Felipe Luiz deve promover, segundo o GE, Felipe Luiz deve promover mudanças no Flamengo contra o Internacional pela Libertadores. Os zagueiros titulares vêm de uma longa sequência e é provável que um descanse. Alexandre tende a ser titular na lateral esquerda e Plata deve ganhar a vaga de Luiz Araújo, que pode ser poupado após 2 jogos completos. No ataque, Bruno Henrique pode ser titular, apesar da grande concorrência com Pedro. Provável escalação: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandre, Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique ou Pedro. Tá aí a provável escalação segundo o GE. Eu, particularmente, eu não pouparia nenhum zagueiro agora. Eu manteria os 2 zagueiros. Tenho certeza que os 2 têm condição de jogo. Botaria o Danilo no jogo contra o Vitória. E lembrando, galera, o Flamengo vai ter esse jogo agora, nessa quarta, depois só joga segunda contra o Vitória, tem muito tempo para descansar, e depois só no domingo, porque o Flamengo não está na Copa do Brasil. Assim, dá para descansar o time, dá para botar a dupla titular nessa quarta, Léo Pereira e Léo Ortiz, bota o Danilo na segunda e depois volta com a dupla titular. Se eu não me engano, é contra o Grêmio o jogo depois do Vitória, e tem até data FIFA também, nesse meio termo aí. Então, é isso, galera. Informações importantes. Repito, cara, você que é torcedor do Flamengo, você tem que ficar muito orgulhoso pela forma como o Flamengo está evoluindo a marca, como o Flamengo está sabendo explorar a marca Flamengo. Parabéns a todos os envolvidos nessa situação. É grande! Coisa grande! Eu já falei pra você que você jogar
depois na Libertadores, é que nem a prova da autoescola tu fazer por último. É verdade. Aí o povo vai reprovando, vai aprovando, é pênalti, e perde pênalti, e é expulso, aí é São Paulo, é não sei o quê. Aí tu vai ver os amiguinhos passando. Você viu São Paulo? Eu Que vi! Eu vi, que eu tô na esperança, entendeu? Eu tô na expectativa alta, porque eu sou uma torcedora São otimista. Paulo e Racing passaram ontem também. Mas se eu passar amanhã na prova da autoescola, eu vou pegar o São Paulo de novo. Cuidado. E você, Venê? Eu acho que você vai passar. Se Deus quiser. Vai dar um confronto bacana. Olha Botafogo e aí, São Venê, e Paulo. hoje é você. Contra o Internacional em Porto Alegre, esse jogo, oitavas da Libertadores. Você quer uma curiosidade? Daqui a pouco o Flavinic tá lá Em na Libertadores, o na- Flamengo nunca perdeu pro Internacional. Em 5 jogos. Esse vai ser o 6º jogo. Você quer uma curiosidade? Tudo na vida tem uma primeira vez. Quer outra curiosidade? Essa primeira vez nunca acontece numa quarta-feira à noite. Cuidado que eu já Isso fui... é invenção, tá, gente? Pelo amor Eu de já Deus. fui muito feliz em quartas-feiras à noite. Sabe o que acontece? Eu adoro quando vocês começam a se engalfinhar. Quer aí apostar, saiu Pedro? Não. Ah, tá. Eu aposto no meu ué. time. Eu só aposto no meu time. Meu time Tem joga enquete hoje, hoje, Venê Casagrande. Qual a Daqui a pouco a gente enquete? vai falar do time do Pedrosa que joga hoje contra o Juventude. Isso. Olha aí, Saul e Pedro devem ser mantidos no time titular ou melhor manter o Alan e o Bruno Henrique? Prefiro o Saul e o Pedro. Tá vencendo, prefiro o BH e Alan, 12%. Você vota em quê, Venê? Bom, é porque só tem essas duas oportunidades. Mas se eu pudesse montar o time do Flamengo, sabe como que eu montaria? Ó. Posso dar minha sugestão aqui? Se o Felipe Luiz estiver assistindo, mas quem sou eu? Sou apenas o comentarista. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Aí eu botaria Jorginho, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Esse seria o meu trio ofensivo. Então, não escolheria nem o Pedro, nem o Bruno Henrique. Gosta, Pedrosa? Eu acho que Gostar ele... é forte, né? Não. A prova- Isso não quer dizer que eu acho que ele vai fazer isso, tá? Sim, é o que Mas você seria queria. o meu Aham. time. Não, é um time muito forte, capaz de vencer qualquer rival aqui na América do Sul. Mas eu acho que ele vai na mística. Ele não vai deixar o Bruno Henrique no banco. Não vejo dessa forma, não vejo ele deixando o Bruno Henrique no banco, principalmente pelo Bruno Henrique ter sido o cara que decidiu a primeira partida. E ele gosta de jogo grande, então eu vejo essa possibilidade como pequena. Se for para sentar alguém no banco aí, seria o Luiz Araújo, talvez, pela meritocracia do que ele entende que está acontecendo. O Plata e o Samuel Lino jogam com mais frequência do que o Luiz Araújo. E com o Arrascaeta de volta, não tem como deixar o Arrascaeta fora. Fala nisso, você E eu também não acho que ele vai deixar o Alan no banco Você novamente. acha que não vai? Acho que não. Pelo fato do Alan ter sido poupado no último jogo e o Saul ter ficado 90 minutos, acho que não. O que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha em relação ao Pedro foi justamente ele ter tirado o Pedro muito cedo do jogo. Talvez ele fez isso, talvez controlar a minutagem. pensando numa possibilidade de colocar o Pedro. Não quer dizer que ele vá começar com o Pedro. Sim. Mas estamos falando, gente, assim, de verdade, essas 3 opções que a gente falou aqui agora, não seria nenhum absurdo. Isso mostra como o elenco do Flamengo é forte. Porque ele tem 3 grandes opções para escalar o time numa oitava de final de Libertadores contra o Internacional. O que ele fizer não vai ser nenhum absurdo e eu nem vou considerar um erro. Porque ele vai fazer em cima do estudo dele do Internacional. Lembrando que o Internacional vai ter que mudar a postura. Não pode ser um time reativo, porque precisa fazer o resultado. Se for um time reativo, o Flamengo abrir o placar nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, a gente sabe o que vai acontecer. O Beira-Rio, entre aspas, vai se tornar um caldeirão contra os próprios jogadores Casa do Internacional. cheia hoje, Casa né? cheia, expectativa Lotado de já, recorde na temporada. E eles então... sabem jogar essa competição, o Inter é muito tradicional na Libertadores, Sim. né? E querendo ou não, é tudo ou nada pra eles, né? Porque na Copa do Brasil já foram eliminados. O Campeonato Brasileiro tá sendo essa decepção. Tem só a Libertadores. Sim. É tudo ou nada pra eles. Mas lembrando que se eles forem pro tudo, o risco é grande. Porque eu não vejo, assim, de verdade, você fazer gol no Flamengo hoje é extremamente complicado. Você vencer o jogo por 2 gols de diferença é mais complicado ainda. E tem um detalhe, você não pode tomar um gol. Se o Flamengo fizer um gol primeiro que o Internacional, aí já condiciona toda a partida. Pega aí, você tem os números do Bruno Henrique, não tem? Tenho. Não tem aí? A gente Eu fez mandei no marcha, não grupo, fez? quer ver? Cadê? Fala comigo aí, alguém. Isso mostra Não sei. como Fala aí, o então. Bruno Henrique é decisivo, né? Bruno Henrique mata-mata de Libertadores pelo Flamengo. 21 jogos, 16 participações em gols, sendo 12 gols
4 assistências e 2 títulos, 2019 e 2022. O Bruno Henrique é muito decisivo. Eu arrisco a dizer que ele é o jogador mais decisivo do Flamengo de 2019 para cá. Pedrosa. Concordo. Não tem como não concordar. Você até já acabou de dizer que né? começaria com ele. Cara, é impressionante, porque a sensação que eu tenho é que o Bruno Henrique ele não mede tamanho de jogo. Mas nesses jogos grandes ele aparece mais ainda. A força mental dele, como ele consegue aparecer tanto nas características dele. Bola aérea, ele é um cara que durante a carreira dele, principalmente antes da lesão, era extremamente veloz pela ponta esquerda, então ele ganhava muitos jogos sozinho, que ele conseguia carregar o Flamengo muitas vezes. Quando o Flamengo estava tendo dificuldades, ele driblava 1, 2, deixava alguém na cara do gol, ele conseguia fazer o gol, e ele mudou a característica dele pós-lesão. Não que ele não tenha mais velocidade, mas ele continua sendo um cara muito oportunista, que hoje muitas vezes joga de falso 9, joga de centroavante e continua ajudando o Flamengo. Então, o Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do século. Ele me lembra, nessa questão mental, o Luiz Henrique, do Botafogo. É uma questão de você... Parece que para eles, todos os jogos são uma grande... eles desfrutam daquele momento ali. E quando o jogo é maior ainda, eles têm uma capacidade de decidir, porque é destemido. Sabe quando você não sente medo? Sabe quando você vê uma criança brincando num play que tem um monte de problema e a gente adulto, meu Deus, e a criança ela só tá se divertindo. É essa sensação que eu tenho dos dois, assim, que eles simplesmente desfrutam. Com o talento dos dois, eles conseguem imprimir o melhor futebol que eles têm. Agora, Vene Casagrande, o Flamengo fechou um patrocínio milionário com a Betano, né? Uma casa de apostas esportivas. O maior contrato de patrocínio do Brasil e entrou para a lista dos 10 maiores patrocínios do mundo. É isso, Vene Casagrande? Exatamente. O Flamengo, em 40 meses, ou seja, até dezembro de 2028, vai receber quase 900 milhões de reais por esse patrocínio. Gente, a gente está falando de algo assim que é histórico, porque o que o Flamengo conseguiu fazer nessa negociação com essa casa de aposta é algo absurdo. É só pra gente ter um pouquinho de noção, o Flamengo é top 10 de patrocinador master no mundo. Tá superando vários clubes da Europa. Então acho que o Flamengo está mostrando para todo mundo a grandeza que está se tornando a marca do clube. E, de fato, tem que parabenizar todos os envolvidos da diretoria por essa negociação, porque não só o valor chama atenção, a forma de pagamento também, porque o Flamengo vai receber em uma vez só, nesse ano, 85 milhões de reais, é algo assustador, gente. Então, assim, isso mostra como o Flamengo está se tornando bem forte. E hoje a gente pôde ver em uma entrevista do BAP, a Flamengo TV, ele falando que quer fazer o Flamengo se tornar o Real Madrid do futebol sul-americano, e eu acho que o Flamengo tem potencial para isso. Já está conseguindo. Porque a gente está falando de um contrato de 40 meses, é um contrato extremamente curto. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 40 meses o Flamengo vai renegociar esse valor e a chance de conseguir um valor ainda maior é bem grande. Então, parabéns à diretoria do Flamengo. Isso aí é um marco histórico financeiramente falando. Porque esse Flamengo já estava forte, agora com essa quantidade de dinheiro vai ficar mais forte ainda. Agradecer também a coluna do Flá, que fez essa arte muito bonita aí. A gente está usando aqui, isso dá um trabalho danado, hein, ô Vene? E a gente está usando aqui no programa. Um beijo aí pra galera da coluna do Flá. Daniel Dutra também, que fez a nossa outra arte. Agora, é isso que gira, ô Pedrosa, o dinheiro no futebol. Olha essas cifras. Está falando de 42 milhões de euros. Isso é dinheiro à pampa. Mas é um trabalho de mais de uma década, né, Fernanda? O Flamengo estruturado, eu acho que isso é uma coisa que aconteceu lá com o próprio Eduardo Bandeira de Melo, e depois o Flamengo foi não só se ajustando dentro de campo, mas também fora de campo, construindo o CT, trazendo grandes jogadores, internacionalizando a sua marca. Você participar da Copa do Mundo de Clubes da forma como o Flamengo participou também é muito importante, e isso também tem a ver com a própria torcida do Flamengo, né? 40 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, 40 milhões de torcedores também que muitos vivem no Brasil. Qual marca não quer atrelar a sua identidade ao Flamengo? Isso faz muita diferença e o Flamengo, para mim, é um case de sucesso nesse quesito. Por exemplo, esse valor é tão grande, Fernandinho, porque se a gente pegar o segundo e o terceiro aqui do futebol brasileiro, que no caso Corinthians e Palmeiras, o Flamengo ainda continua com um valor superior. Somando Corinthians e Palmeiras em patrocínio master, não supera os valores que o Flamengo acabou de negociar com a marca Betano. Então o valor assim é astronômico, gente. A gente está falando de um contrato de 40 meses quase bilionário, quase 900 milhões de reais. Então parabenizar a todos da diretoria que promoveram uma concorrência muito grande entre várias casas de apostas e a Betano acabou levando a melhor. E, ô Vene Casagrande, você disse o time que você desejaria hoje. E o time que você acha que o Felipe Luiz vai colocar? Que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar?
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira. Eu acho que ele não vai mudar a dupla de zaga. Eu, particularmente, vou achar errado se ele mudar a dupla de zaga nesse momento. Até porque, Fernandinha, por que eu acho isso? O Flamengo vai jogar hoje, depois só volta a jogar segunda contra o Vitória no Maracanã, depois só no outro domingo. Aí vem uma data FIFA. Ou seja, o Flamengo tem tempo suficiente para descansar os jogadores e até mesmo poupar quem tiver a necessidade. Mas vamos lá. Rossi, que eu acho que ele vai levar, hein? Não há informação. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho e Alan, serão os 2 volantes na minha concepção, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino. Eu tenho dúvidas no ataque, mas eu acho que ele bota o Bruno Henrique. Eu acho que ele bota o Bruno Henrique pelo fato dele ter poupado o Bruno Henrique no final de semana. Então é mais ou menos o que o careca de HD falou, hein? É o que eu imagino, assim. Como é que tu vai tirar o cara que tem 16 e 21? Aham. 16 participações e gols. Gente, Sendo 12 gols. não tem como. Eu, se fosse Felipe Luiz, eu tiraria. Ah, é? É, também. Mas aí entra o Pedro, pô. Eu colocaria algum moleque da base. Ainda tem um fato, também. Pedrosa. Ainda tem um fato que isso Vocês precisa não ser querem o mencionado. Campeonato Brasileiro? Poupa hoje. Vamos lá. O Felipe Luiz dificilmente escala Arrascaeta e Pedro juntos, né? Mas ultimamente a gente tem visto mais, hein? Então, mas não é o que ele considera ideal, né? Sim, mas a gente tem visto. A gente não via nunca, né? Entrava um pra sair o outro. É, sim, tá bom. Né? Ele tem. Ou não, eu tô doida, ele tá né? sendo mais flexível. Mas o fato de ele dificilmente colocar Arrascaeta e Pedro juntos me faz crer que ele vai botar o Bruno Henrique. Ele ainda tem essa máxima, então, Vene? Ah, tem. Dá pra ver que tem. Nas atitudes tem. Nas escalações dá pra ver que ainda tem. E eu entendo, tá? Não é uma crítica ao Felipe Luiz, não. Eu entendo de verdade pelo estilo de jogo dele. Mas eu, Vene Casagrande, eu vou sempre escalar o Pedro no meu time. A gente tá falando de um jogador que entrega 30 gols numa temporada. Sei lá, eu ia dar um jeito de botar esse cara no meu time. A gente pede tanto um centroavante e a gente tem o Pedro, a gente olha o Pedro. Cara, o Pedro joga muita bola. É um centroavante nato, fazedor de gols. Eu ia dar um jeito de escalá-lo. Mas, assim, a gente está falando de um time do Flamengo que, repito, são várias opções e são opções excelentes. Quem vai ter que quebrar a cabeça para tentar parar o Flamengo é o Roger Machado. A tarefa dele é extremamente difícil. O que você acha que ele vai fazer hoje, Pedrosa? Cara, eu vou tentar me basear no último jogo, né? Por exemplo, no primeiro tempo o Flamengo fez um O primeiro último tempo... da Libertadores. Do Flamengo Internacional. Da Libertadores. Quarta-feira. Brasileiro eu acho que não tem como usar como parâmetro porque não era o time titular do Internacional. No primeiro tempo, o Flamengo amassou o Internacional. Isso foi um jogo realmente perfeito do Flamengo naquele primeiro tempo. No segundo tempo, o Roger Machado mexeu. Ele povoou um pouco mais o meio-campo, já trouxe isso aqui, e ele conseguiu ser superior dentro do setor de meio-campo. O Flamengo não conseguia ficar com a bola. Claro que contava também com vários erros de passe do próprio Flamengo, tecnicamente errou muito naquele segundo tempo, mas o Roger Machado conseguiu, junto com o Alan Patrick, o próprio Alan Rodrigues, que é um volante do Internacional, o Thiago Maia e os pontas do Internacional, que depois entrou o Vitinho e depois entraram outros jogadores, mas o Ricardo Matias também fazia uma boa partida. O Internacional ganhou volume, não que tenha feito grandes oportunidades, mas ganhou volume e colocou o Flamengo nas cordas durante 25 minutos. Para essa partida, ele ainda vai ter a volta do Carboneiro, que eu não acredito que vai ser titular, mas que é uma peça extremamente perigosa para o segundo tempo. Então eu acho que ele não vai mexer no time em relação à estrutura, mas ele pode mexer nessa questão do meio-campo, de trazer um pouco mais de povoar esse meio-campo e não deixar o Flamengo jogar por ali. Quando o Flamengo perde o meio-campo por conta da questão física, que a gente já falou aqui, em relação ao Alan não ser um cara tão combatente, em relação, não sei se o Jorginho e o Saúl vão jogar, mas eu não vejo também sendo meia muito combatente, muito físico, digamos assim. Eu acho que o Internacional pode ser perigoso se ele neutralizar o meio-campo. Podemos ir para Uruguaiana ou não? Podemos ir abrir a nossa janela? Hein? Sim ou não? Vamos lá. Ah, não vai não. Então vamos ver o que o povo tá votando. Saúl e Pedro devem ser mantidos no time titular ou manter Alan e Bruno Henrique? Eles já votaram, você vota também. Prefiro Saúl e Pedro. Vencendo, prefiro BH e o Alan. É Alan, né? Alan é o meu, o seu é Alan, sabia? Sabia. Ô, Vene Casagrande, placar da sinceridade hoje. O meu vai ser igual, da amizade, até porque da sinceridade. você é o seu melhor amigo, né? É isso. 2-0? 2-0? Eu acho que vai ser 2-0. Quer o roteiro do jogo? Ah, tem? Tem o roteiro do jogo. Eu vou ligar lá pro Beira-Rio e dizer que não precisa nem fazer a partida, que Vamos o Vene lá. já decidiu. Nos primeiros 25 minutos, o Internacional vai pra cima do Flamengo, vai tentar pressionar, vai tentar abrir o placar. E aí o Flamengo vai achar um bom contra-ataque e vai abrir o placar. Não quer falar quem, não? Arrascaeta. Vou dar essa moral pro Arrasca. Perfeito. Beleza? Aí vem, pressão, tal, mas vem o intervalo, 1-0 Flamengo. No segundo tempo, a mesma história. O Internacional vai pro tudo ou nada,
vai tentar empatar, vai tentar virar para fazer 2-1 pelo menos, levar para os pênaltis. Aí você vai meter um gol aos 45, pode falar. Não, antes do 25 já faz o 2-0, a torcida internacional começa a vaiar, gritar, a torcida do Flamengo fazendo uma bonita festa lá, em minoria, obviamente, gritando olé, Beira-Rio é nossa casa, e pronto, 2-0 Flamengo. Parabéns, Vene Casagrande, Lucas E o Pedrosa. segundo vai ser do Plata. Boa! Você, Pedrosa, vou chamar o Vinique. A produção gravou isso aqui, né? Pra deixar guardado aí pra amanhã. Espero que a produção tenha gravado e não seja Fla-Press. Placar da sinceridade, 1-1. Opa. Flamengo passa. Placar da amizade, 2-1 Internacional. Eu gosto dessa amizade, tu quer emoção, pênalti, né? Pênalti. Justo. Aí seja o que Deus quiser. Bota na tela, Flavinique. Aí o Alan bate. Vai, Flavinho, que o povo tá doido aqui. Ih, esse aqui tá nervoso, ó. Oi, Flavinho, boa tarde pra você. Me conta aí, que eu gosto do seu povo, eu gosto dessa galera boa. Fala, Fernanda, boa tarde pra você, pro Vene, pro Pedrosa, boa tarde pra todo mundo. A gente tá aqui, coração, centro do Rio, Mercadão Popular da Uruguaiana. Hoje é papo com os flamenguistas aqui, cheio de rubro-negro. E o pessoal vai chegando, vai vendo a movimentação, vai se juntando aqui. Aí passou aqui agora um botafoguense. Eles aparecem. Aqui é assim, vale tudo. Aí já tá querendo falar, ih, olha só. O combinado hoje era pra falar do Flamengo. O Botafoguense chega, mas a gente dá uma bola pra ele também daqui a pouco, né? Vamos começar conversando com os flamenguistas. Ele pode participar, pode ficar aqui no meio, junto aqui com a galera também, vai dar sua opinião. Olha só, os amigos que a gente geralmente encontra aqui sabem tudo de futebol. Esses caras são especialistas também, assim como nossos grandes comentaristas. Meu amigo, palpite pra hoje, Flamengo Internacional. Lembrando da vantagem, Flamengo joga pelo empate. Mas me dá o seu palpite e a enquete do programa hoje. BH ou Pedro para começar jogando lá de centroavante? Boa tarde a todos. Então eu acredito muito no BH, né? Por causa do esquema de jogo que ele vai propor, que ele vai marcar em cima. E acredito num 2-0 hoje fácil. Eles vão ter que sair, vão tomar, não tem jeito. O time está bem montado, está todo mundo com o mesmo pensamento, então acredito numa vitória bem tranquila. E aí mesmo depois de marcar 2 gols contra o próprio Internacional, o Pedro não tem que começar jogando não, na sua opinião? Ou tem que ir com o BH? Tem que ir com o BH, né? O Pedro voltou daquela lesão, mas voltou bem. Voltou fazendo gol no Fluminense, fazendo gol no Inter. Pra mim, o Bruno Henrique tem que começar e no segundo tempo botar o Pedro pra ele poder finalizar o jogo. É isso mesmo, cara. O Pedro tá sem moral com a galera, então. O teu trio de ataque, forma aí teu trio de ataque. Começa então o centroavante, o BH, dá para os dois jogarem juntos, você conseguiria montar? Ou Luiz Araújo, o teu trio de ataque? Boa tarde a todos. Lino, Bruno Henrique e o Plata, porque o Bruno Henrique e o Plata vai ficar flutuando. E o Pedro pode estar de repente nos 15 minutos finais. O Pedro é nosso atacante, mas para o jogo de hoje, o trio de ataque é esse aí. E teu palpite aí, o placar? 2-0. 2-0, o Flamengo leva com sobra. Outra questão aqui, o Saul é pra começar jogando ao lado do Jorginho no meio de campo ou o Alan? E aí, Saul ou Alan? Cara, eu prefiro o Alan. É mesmo, cara? Não tá apostando no gringo, não? Não, eu prefiro o Alan. Entendeu? Eu prefiro o Alan. E eu acho que o Bruno Henrique tinha que jogar no segundo tempo, tinha que deixar o Pedro queixada. Ah, então você pensa diferente aqui da turma, gosta do Pedro. Gosto do Pedro. Pedro é bom. Pedro tá vindo na fase boa aí, tá marcando todo jogo que ele tá vindo, tá marcando. Então eu acho que ele é merecedor de jogar esse jogo no primeiro tempo. Valeu, vamos respeitar todas as opiniões aqui. Na lateral direita, deve ir com o Varela, né? O Royal não foi muito bem no jogo, acho que também não tá 100%. E aí vai de Varela na direita, parceiro. Vai muito pela polêmica do jogo, né? Dependendo do jogo, se for um jogo pra frente, Varela. Se for um jogo amarrado, Alexandre. E como é que você acha que vai ser o jogo, o teu placar? Dá a tua opinião aí. Primeiro tempo, jogo fechado, certo? Alexandre na lateral. Jogo fechado. Jogo pra frente, Varela. Entendi, rapaz. O Botafoguense tem palpite pra Flamengo, isso só pra gente antes de entregar, o Botafoguense falar também. E aí? Com certeza eu vou secar hoje, pô. 2-0 Inter. Bora, Fernandinha, sou seu fã. Fogão. Incendeia a torcida do Fogão. Deixa o meu Botafoguense. Ô, Flavinho, protege ele. Deixa o meu Botafoguense ali. Um beijo pra ele. Obrigada, Flavinho. Vamos beber água. Flavinho, bebe água. 2 litros por dia, tá? A gente já volta. Não sai, não muda o canal, não. O Flamengo vive um momento que mexe com o coração de qualquer torcedor.
Fora de campo, a diretoria anunciou um contrato histórico com a Betano, que vai render ao clube quase 900 milhões de reais em 3 anos. É o maior acordo comercial do futebol brasileiro e coloca o Mengão em um patamar comparado aos gigantes da Europa. O presidente Rodolfo Landim deixou claro o objetivo: transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas. A nação vibra com essa força financeira, que garante estabilidade e abre caminho para novos investimentos no elenco. Dentro de campo, as boas notícias também não param. Arrascaeta e Pedro entraram para a história na última vitória contra o Internacional, mostrando por que são ídolos eternos da torcida. Cada gol, cada jogada desses craques é um lembrete de que o Flamengo tem elenco para brigar por todos os títulos. E não para por aí. Léo Pereira foi lembrado na pré-lista da seleção brasileira, mais uma prova de que o clube respira talento e vive um momento especial. Mas nem tudo é tranquilidade. O ex-jogadorzinho fez um alerta importante: o elenco pode sofrer com desgaste físico. A maratona de jogos é intensa, e o técnico Felipe Luiz sabe que vai precisar rodar o grupo para evitar lesões e manter a equipe competitiva até o fim da temporada. O recado é claro: talento o time tem de sobra, mas será preciso inteligência para administrar a força da nação dentro e fora das 4 linhas. Agora, o foco está totalmente na Libertadores. Hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025, o Flamengo encara o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das oitavas de final. É decisão. A partida terá transmissão na TV Globo, ESPN, Disney+, e Globoplay, garantindo que a torcida rubro-negra espalhada por todo o Brasil e pelo mundo acompanhe cada detalhe desse confronto que promete ser eletrizante. E tem novidade boa para incendiar a esperança: o maestro Arrascaeta está de volta após suspensão, pronto para comandar o meio-campo com sua genialidade. Pedro, em fase artilheira, é a grande arma ofensiva. Além disso, a expectativa é pela possível estreia de Saul, que pode ser um reforço de peso no setor de criação. O elenco está preparado, e a nação está pronta para empurrar o time rumo à classificação. O Flamengo chega a este jogo não apenas como um clube, mas como uma força continental. A soma da potência financeira, dos craques inspirados e da torcida apaixonada cria um cenário de confiança e ansiedade. Hoje é dia de Libertadores, é dia de provar mais uma vez que o Mengão é gigante. E, como torcedor, só resta gritar bem alto: vamos vencer, porque o Flamengo é raça, é paixão, é amor eterno.